Por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 3, ou melhor, 13, capítulo 13. Apenas o verso 23 de início. Verso 23. Está escrito: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Repito. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Podem sentar. Curve a sua cabeça mais uma vez e oremos. Eterno e santo Deus, diante do Senhor nos curvamos, diante do Senhor nos recolhemos, reconhecendo toda a majestade divina, toda a glória de Deus, toda a santidade do Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E diante da majestade do Senhor nos encontramos. Diante da santidade do Senhor nos curvamos. E agora, ó Deus, pela mediação do teu amado Filho Jesus, continua falando com o teu povo, ministrando ao coração dos teus filhos e filhas, homens, mulheres, eleitos de Deus e trazidos das trevas para a luz bendita do Senhor. E dá-me, Senhor, a iluminação do Espírito Santo e usa-me apenas como instrumento em tuas mãos. E o louvor seja dado ao Senhor, a glória seja dada ao Senhor. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso bendito e eterno Salvador. Amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão. Eu vou voltar para o texto um pouco mais adiante, mas quero iniciar dizendo o seguinte: já faz algum tempo, quando li uma matéria numa prestigiada revista evangélica, que publicou uma matéria sobre o número impressionante de novas denominações que surgem quase que diariamente no nosso país.
A reportagem é concluída, a matéria é concluída com a seguinte frase: salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Meus amados, em determinadas situações, a frase pode ser aplicada. Quando, por exemplo, ocorrem incêndios, desabamentos, inundações, terremotos e outras situações de tragédias, cada pessoa, cada um procura uma rota de escape. Então, salve-se quem puder. Procure salvar a sua própria vida. Procure uma rota de escape e salve a sua vida. Porém, quando se trata da salvação do pecador, essa frase não funciona. Ou esse ditado não surte o menor efeito. Não funciona. E ainda, meus amados, é terrivelmente perigoso, por ser totalmente falso nessa questão da salvação da alma. Totalmente falso. O salve-se quem puder não se aplica na questão da salvação da alma. Sabem por quê? Porque o salve-se quem puder sinaliza que o poder de se salvar está no próprio ser humano. A capacidade de adentrar a eternidade está no próprio ser humano. E é claro que Satanás, o inimigo, ele é conhecido como o pai da mentira. Ele é astuto. O diabo é especialista em enganar. Como bem disse Jesus, lá em João, capítulo 8, verso 44. Ele é um enganador. Ele engana desde o início. Ele é o enganador. Mas, meus irmãos, há outra coisa muito importante. O pecado que opera em cada ser humano pode ser comparado à areia movediça. Quanto mais a pessoa ali atolada se esforçar para escapar, mais ela se encharca e mais se atola e afunda. Não dá para se aplicar o salve-se quem puder. Principalmente nesta questão da interioridade, da alma. A interioridade humana é algo que somente o Senhor pode adentrar. Somente o Senhor pode resgatar uma vida atolada na lama do pecado. É areia movediça. E a pessoa, nesse estado, precisa de ajuda externa para sair. É areia movediça.
Não tem como escapar. Portanto, a frase não se aplica, não é correta. A pessoa precisa de ajuda externa para sair. Duas coisas, ou melhor, duas atitudes são totalmente indispensáveis. Duas atitudes são totalmente indispensáveis. Por favor, preste atenção. A pessoa precisa admitir e confessar que é pecadora e, como tal, está perdida. Não há saída. O salve-se quem puder não se aplica. É uma pessoa que está completamente perdida. A gente precisa aprender algo importante. Ninguém pode ter uma visão da graça misericordiosa de Deus sem se sentir profundamente pecador, perdido, sem rumo, sem direção, sem norte. Uma pessoa atolada na areia movediça, encharcada e descendo para o fundo. Portanto, é preciso a pessoa admitir e confessar que é pecadora e, como tal, uma pessoa perdida. A gente vai encontrar na Bíblia algumas pessoas que vislumbraram a misericórdia de Deus, porque sentiram que precisavam confessar o pecado, que eram pessoas pecadoras. Por exemplo, Jó, ao reconhecer a grandeza e a majestade de Deus, caiu com o rosto em terra e confessou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu sou pecador e reconheço o meu pecado, reconheço o meu distanciamento, reconheço que o meu conhecimento a respeito do Senhor era apenas intelectual. Mas agora eu te percebo. Dizia Jó, eu consigo te perceber. E te percebendo, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, se untando com cinza. Literalmente, reconhecendo que verdadeiramente era pecador. Somente assim um homem pode alcançar a misericórdia de Deus. Somente assim uma pessoa pode alcançar a bênção da eternidade. Outro exemplo, Pedro, ao reconhecer a divindade de Cristo, lá no mar da Galileia, diante do sinal da pesca maravilhosa ou milagrosa, ele percebeu que estava diante do Senhor Deus, feito carne. Não estava diante de um homem qualquer. Ele estava diante de um homem perfeito. Deus feito carne. E diante daquele sinal,
da pesca milagrosa, ele disse a Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Senhor, te ausente de mim. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um pecador. Outro exemplo, Isaías, na visão que teve do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido. O ai, esse ai que Isaías deixou extravasar da sua alma, é um ai de dores, de lamento, de reconhecimento da sua própria condição. Era a consciência de seu pecado que o esmagava. Então ele diz: ai de mim, estou perdido, ai de mim. Você reconhece que é pecador? O homem mais santo, mais temente a Deus, é aquele que reconhece que é um pecador miserável. Paulo dizia: miserável homem que eu sou. É aquele que reconhece a sua miséria e entende que a sua redenção está no alto, está na cruz do Senhor. Enquanto a pessoa não se reconhecer pecadora, ficará atolada na sua incredulidade, abraçada a uma infinidade de falsas religiões e filosofias religiosas. Vai para o inferno. Essa pessoa vai para o inferno abraçada a essas infinidade de religiões, essa infinidade, melhor dizendo, de religiões que não muda, não salva, não transforma, não perdoa, não redime, não tira a pessoa do atoleiro, não retira a pessoa da areia movediça. Portanto, volto a repetir: o maior santo é aquele que mais consciência tem de que é pecador. Quando você admira um grande homem de Deus, um Tozer, um Martin Lloyd Jones, Billy Graham, Calvino, Lutero, Zwinglio e tantos outros, Wesley, fundador do metodismo. Esses homens todos, esses santos de Deus, reconheciam que eram pecadores. Homens pecadores, que precisavam desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia divina. Segunda coisa, segunda atitude, a pessoa precisa admitir e confessar que não tem condições de salvar a si mesma.
não há em você nenhuma capacidade para salvar a sua alma. Você precisa aceitar a ajuda de Jesus. Você precisa entender que o seu problema é muito sério. E que nenhuma outra pessoa poderá ajudá-lo, exceto a pessoa bendita de Jesus. Você não pode salvar a você mesmo. E ninguém mais pode. Somente a pessoa bendita de Jesus. Porque a salvação está nele. O caminho é ele. A verdade é ele. A vida é ele. Quem encontra Jesus encontra a vida. Quem encontra Jesus encontra a esperança. Quem encontra a Jesus encontra refúgio para a sua alma, segurança para a sua vida. Quem encontra Jesus encontra porto seguro. Ele é o porto seguro para a alma de qualquer homem pecador que admite que não tem a mínima condição de salvar a sua própria alma. Salvar a sua própria alma. Sabe o que me impressiona na Bíblia? É que o próprio Jesus, ele diz algo assim muito especial, que é muito lindo. Lá em Mateus 18:11, ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o seu nome para sempre. Querem um exemplo bíblico? Uma história que todo mundo conhece, uma história bíblica, linda, maravilhosa, consoladora, libertadora, abençoadora. É a história do filho pródigo. Você conhece a história? Aquele moço partiu para uma terra estranha, levou a sua herança, que nem podia, porém o pai permitiu que ele a levasse, estragou sua vida, estragou os bens, era um homem perdido. E ele tomou atitude, ele diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um empregado, trata-me como um servo, trata-me como um serviçal. E aquele moço partiu para casa. Você conhece a história, sabe a história? História que emociona, que impressiona, que mostra essa graça especial do Senhor Jesus para receber o pecador que se arrepende. Chega em casa, ferido pela vida, ferido pela estrada, os pés sangrando, roupa suja, igual a Josué lá no capítulo 3 do livro de Zacarias, sujo, fisicamente sujo, a roupa em farrapos, a alma em frangalho, é abraçado pelo pai, beijado pelo pai, recebe nova roupa,
sandália para os pés, o anel recebe de volta. E aí o pai diz algo maravilhoso, aquele pai que simboliza Jesus, que simboliza Deus. Ele diz: aquele irmão mais velho que havia ficado, e mesmo em casa era mais perdido do que o pródigo. E aquele homem, aquele pai diz assim: este seu irmão, porque o filho mais velho estava horrorizado com a festa de recepção que a família, que o pai, que todo mundo havia dado àquele filho que estava perdido. E o pai diz assim: este seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É esta a convicção de que a pessoa está perdida e que a leva a olhar para a cruz, olhar para Jesus e contemplar aquele que ali na cruz morreu para tirá-la do caos espiritual. Somente Jesus arranca a vida do caos espiritual. Mas ninguém, nenhuma religião. E volto a repetir, meus amados irmãos, o diabo, para continuar mantendo o ser humano perdido, conseguiu estabelecer um verdadeiro labirinto de confusões. Labirinto de confusões. São tantas as denominações e tantas as ditas igrejas e comunidades novas que aparecem diariamente, que deixam as pessoas perplexas e confusas. Quem está com a verdade? Há uma perplexidade no mundo hoje, na sociedade hoje, diante desse mar de igrejas que surgem quase que diariamente. E a pergunta é: cadê a verdade? E a minha resposta é: a verdade continua sendo Jesus de Nazaré. Continua sendo Jesus. Deixe-me dar outra informação. Estatísticas informam que existem cerca de 60 mil religiões no mundo, e que mais da metade seriam variações do cristianismo. Misericórdia. Confunde, engana, causa confusão mental. A quem seguir? E a resposta é: siga Jesus. Siga o Evangelho de Jesus. Então, meus amados, é de tontear e de confundir a qualquer um. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, o perdido pode ser encontrado, perdoado e salvo pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, por favor, volte para o texto. Lucas capítulo 13. Não vou demorar muito. Meus amados, como sempre, o Senhor Jesus estava
completamente envolvido com o seu ministério de cura, de ensino, de libertação, e ele estava caminhando resolutamente para Jerusalém, nos diz o verso 22. Ele caminhava resolutamente para Jerusalém. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Era o seu alvo, era o seu objetivo. Ali ele iria para a cruz. Ali ele derramaria o seu sangue no Calvário para redimir o homem pecador, para encontrar o homem perdido. O Senhor Jesus é abordado por uma pessoa que pergunta sobre a quantidade dos salvos. Olhe para o verso 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Uma pessoa preocupada com o número dos salvos. Era uma cabeça matemática. Estava preocupado com números. Esse homem estava preocupado com números. E evidentemente, aquele homem pediu a opinião do Senhor sobre o tema. Qual é a opinião do Senhor? São muitos os que vão morar na eternidade? São poucos os eleitos? São muitos os eleitos? São poucos os eleitos? Os salvos, os que vão sentar à mesa de Deus? Provavelmente, meus amados, a pergunta foi feita por um escriba, por uma razão. Os escribas, segundo alguns que estudam mais do que eu, os escribas costumavam discutir a questão do número de pessoas que seriam alcançadas pela bênção da salvação eterna. Serão poucos? Serão muitos? Quem vai? Quem não vai? Todo judeu está salvo? O gentio também vai? Meus irmãos, a pergunta foi prontamente respondida pelo Senhor Jesus ao seu interlocutor. Porém, o Senhor, sem se preocupar com a tirania dos números, o Senhor não estava preocupado com a tirania dos números. Serão poucos, serão muitos. O Senhor respondeu, meus amados, com uma profunda reflexão sobre esse tema extremamente importante, o tema da salvação. Primeira coisa que o Senhor apresenta para aquele homem e para aqueles que o ouviam. Jesus fala sobre a urgência da salvação. Por favor, olhe para o verso 25. Veja o que está escrito aí no verso de número 25. 13, 25. Quando o dono da casa estiver levantado, eu estou certo? Misericórdia. 13, 25. É isso? É isso mesmo. 13, 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Jesus está dizendo, a questão da salvação é urgente, porque haverá um dia que essa porta vai se fechar. Essa oportunidade vai fechar. Observe, meu querido, amado irmão, que Jesus enfatiza a necessidade de buscar a salvação com seriedade
e determinação, já que a oportunidade tem um prazo de validade. Você está preocupado com isso? Repito, a porta aberta para a vida eterna, e a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. A porta da eternidade, que é Jesus, tem prazo de validade para ser fechada para sempre. Você já entrou por esta porta? Você já acertou esta porta? A segunda coisa, o Senhor apresenta que Ele diz que a porta é estreita. Meus amados, a metáfora da porta estreita simboliza que o caminho para o reino de Deus é desafiador e exige esforço. Por favor, olhe para o verso 24. Volte para o verso 24. O Senhor Jesus respondeu: se esforcem por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. A porta é estreita. Não entra uma cambada toda de uma vez. É um após o outro. E o caminho também é estreito, é fila indiana. Você vendo a nuca do salvo que vai à sua frente. Você vendo a nuca daquele que vai chegar na eternidade juntamente com você, porque você adentrou a porta e agora está no caminho para a salvação eterna. Então Jesus diz: se esforce para entrar pela porta estreita. Uma terceira coisa que o Senhor Jesus coloca, que o Senhor ensina, é sobre o perigo de relativizar a fé. Relativizar a fé. O Senhor Jesus adverte contra a falsa segurança de mera associação a Ele. Eu sou de tal igreja, e essa igreja, ela fala de Jesus. A pessoa associando a sua vida a essa ideia de igreja, de grupo, disso ou daquilo. E o Senhor Jesus adverte contra essa questão. Conhecer o nome de Jesus não é suficiente. Conhecer a história de Jesus não é suficiente. Até conhecer os evangelhos do Senhor, esse conhecimento também não é suficiente. Orar não é suficiente. Cantar não é suficiente. Ensinar não é suficiente. Pregar não é suficiente. É necessário viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. É necessário viver a fé cristã. É necessário imitar a vida do amado Mestre Jesus. Por favor, olhe para o verso 26 e verso 27. Observe o que disse Jesus. Aqueles perdidos dirão: então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas Ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Vocês todos que estão abraçados à iniquidade.
que nunca correram para os meus braços, que nunca compreenderam a bênção da salvação eterna, nunca compreenderam a mensagem da cruz, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca creram em mim evangelicamente, salvadoramente. Essa associação não salva. Relativizar a fé não resolve. É um perigo e desonra o Senhor. A quarta verdade que o Senhor mostra é a realidade da perdição eterna. A gente não pode brincar com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus disse. A realidade da perdição eterna. Olha aqui para mim. Se você ainda não creu em Jesus salvadoramente, você vai para o inferno. Você estará perdido para sempre. Você vai para um lugar que é ranger de dentes. Sofrimento que nunca se acaba. Dor que nunca termina. Um fogo que nunca se apaga. Sofrimento eterno. O Senhor Jesus destaca que os pecadores impenitentes, isto é, aqueles que não demonstraram arrependimento, serão deixados de fora do reino eterno de Deus e vão para um ambiente infernal, como há pouco falei. Olhe, por favor, para o verso 28. Verso 28. Não brinque com esta palavra de Jesus, não. Considere como sendo verdade absoluta. Nada na Bíblia é relativo. É verdade absoluta. Então, o verso 28 diz assim: ali, naquele lugar de trevas, de sofrimento, de danação eterna, o Senhor diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Misericórdia, 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 misericórdia. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de sua alma. E eu espero em Deus que você não chegue nesse lugar. Que nesta noite você abra a sua vida para Jesus. Você abra seu coração para o Senhor. Você se abrace a Jesus. E em quinto e último lugar, finalizando, o Senhor mostra que o reino de Deus, o reino eterno, será morada de gente crente, de gente eleita, de toda parte do mundo. De toda parte do mundo. Como o Senhor deixou bem claro, muito claro. Por favor, olhe para o verso de número 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Muitos virão. Do Norte, do Sul, do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa do Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus termina no verso 30 dizendo algo muito interessante. Ele disse que lá na eternidade haverá surpresas. Verso 30. Está escrito assim: porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Teremos surpresas lá no céu.
Eu pensei que aquele seria o mais importante aqui no reino. Não. Ele seria o primeiro. Não. Aquela pessoa tão simples, o Senhor deu a ela um lugar de honra. Então, meus amados, a minha pergunta a você nesta noite, a minha última pergunta: você já é cidadão do reino eterno? Ninguém responde a esta pergunta a não ser você mesmo. Você já é cidadão do reino eterno? Você estará à mesa no reino de Deus? Então, meu querido amigo, meu querido irmão, pense seriamente sobre o tema da salvação. Pense seriamente sobre o tema da salvação de sua alma. Não brinque com isto. Não brinque com algo que é imperecível. A sua alma é imperecível no sentido de continuar existindo lá no sofrimento eterno, padecendo. E aqueles que olharam para a cruz, esses receberão a vida eterna e farão parte do reino eterno de Deus. E eu espero muito que eu e vocês estejamos neste reino de glória, em nome de Jesus. Amém?